Você já parou para pensar no espaço reservado para as mulheres na história do pensamento ocidental? Pois é, historicamente foi negado às mulheres o direito de pensar e também o direito de contribuir com a construção da sociedade. Aristóteles, por exemplo, considerava o homem como um ser completo e, portanto, como símbolo de perfeição, enquanto que as mulheres seriam incompletas e limitadas. Um pouco mais tarde, no Renascimento, Maquiavel vai ensinar os segredos para que todo homem possa manter submissa e dócil a sua esposa dentro de casa. Enquanto que Hegel, por sua vez, acreditava que as mulheres até poderiam ser educadas, mas não para aquelas atividades que demandam uma faculdade mais elevada, como as ciências e a filosofia. E isso não é tudo. Schopenhauer dizia que a natureza equipou o leão com garras, o elefante com presas, o javali com colmilhos, o touro com chifres e a mulher com o poder da dissimulação, como seu meio de ataque e de defesa. Até Nietzsche vai se perguntar: o que é a verdade para uma mulher? Veja a pergunta. O que é a verdade para uma mulher? E a resposta, segundo ele, é que desde o início nada foi mais alheio e repugnante à mulher do que a questão da verdade. Veja que a tradição do pensamento está marcada por posturas como essas, que tendem a considerar a mulher sempre como um segundo sexo, menos capaz, menos importante, feita quase que exclusivamente para a vida privada, enquanto ao homem estava destinada a vida pública, a vida política. Mas vamos pensar um pouco. Quais seriam os motivos que explicam essa forma de tratamento dedicado às mulheres ao longo de tanto tempo? Talvez uma resposta possível a essa questão possa ser encontrada na filosofia platônica, quando Platão separa duas categorias fundamentais, que é o universal e o particular. O primeiro, o universal, que habita no plano suprassensível, para Platão possui uma existência própria, enquanto que o ente particular, residindo no mundo dos fatos, preso no mundo sensível, apenas teria uma subsistência, sendo então dependente do universal. Eu estou falando aqui da metafísica platônica. Talvez você precise de um pouco mais de informação a respeito disso, então eu vou deixar na descrição desse link um outro vídeo onde eu trato apenas desse tema. Mas o que eu estou querendo dizer é que para Platão o que existe de fato são os universais, pois os universais sim possuem uma existência, uma realidade própria, são formas puras, eternas, perfeitas, são as ideias. Já o ente particular, a coisa particular, residindo no plano terreno, apenas subsiste, uma vez que está exposto às condições de tempo e de espaço, e assim se corrompe naturalmente, porque nada subsiste ao tempo. Veja que dentro dessa perspectiva, o homem então pode ser entendido como um ser universal, enquanto que a mulher é o ente particular. Ou seja, a ideia de homem é a matriz, a partir da qual a mulher deriva. Portanto, o homem, sim, possui uma existência plena, enquanto que a mulher apenas subsiste. Não sei se você consegue compreender isso, mas veja, não é difícil entender por que perdurou por tanto tempo essa concepção reservada à condição feminina, como uma condição dependente do homem. É interessante notar que se você pegar a tradição religiosa judaico-cristã, sobretudo na narrativa da criação divina, que está lá no Gênesis, o homem lá já é apresentado como a matriz, a partir da qual a mulher foi feita. Ou seja, a mulher seria uma parte do homem, uma parte, um particular que foi extraído da costela do homem. Então, observe bem, tanto na tradição do pensamento, quanto na tradição religiosa, que são as duas grandes colunas da nossa cultura ocidental,
a mulher é sempre considerada secundária, dependente e, em alguma medida, inferior ao homem. Um outro ponto ainda que nós podemos pensar um pouco é que é sempre atribuído às mulheres a responsabilidade pelas mazelas que afetam a humanidade. Não sei se vocês já perceberam isso, mas um caso bem interessante está lá na mitologia grega, no mito de Pandora. Pandora foi uma mulher gerada por Zeus, veja que Zeus é a matriz a partir da qual Pandora foi gerada, e Pandora desobedeceu, abriu a caixa e tirou de dentro da caixa todas as mazelas que afligem o mundo. De igual maneira, Eva, na tradição religiosa, desobedeceu, comeu o fruto proibido e trouxe o pecado e a morte para o mundo. Ou seja, a priori, as mulheres são sempre culpadas. Então, se nós vivemos em uma cultura que reproduz discursos atribuindo à mulher a culpa, considerando que elas são inferiores e incapazes, isso, infelizmente, vai servir de pretexto para legitimar uma série de violências contra as mulheres, impedir, inclusive, o acesso delas aos direitos mais fundamentais. Basta ver, por exemplo, o Código Penal de alguns países, como ele é mais rigoroso com as mulheres do que com os homens. Bom, enfim, essa forma de pensar a condição feminina, ela foi construída ao longo de séculos e certamente ainda levará muito tempo para ser alterada. O interessante, e eu gostaria de terminar esse vídeo com essa reflexão, é que nos últimos tempos nós estamos presenciando uma verdadeira revolução do pensamento feminino. Centenas de mulheres romperam o silêncio e trouxeram grandes contribuições para a sociedade moderna. É o caso aqui, a título de ilustração, sem ser injusto com as demais, mas é o caso aqui do trabalho de mulheres como Harriet Taylor, defensora dos direitos humanos no século XIX. É o trabalho também de Rosa de Luxemburgo, no final do século XIX, início do século XX, que lutou pelos direitos das mulheres. Temos também Luz Salomé, na área da psicanálise, Maria Zambrano, na área da educação, da poesia, uma educação popular, Simone de Beauvoir, com o existencialismo e a denúncia da violência contra as mulheres, Hannah Arendt, com sua teoria política, Edith Stein, na fenomenologia, Simone Weil, Angela Davis, Elizabeth Anscombe e tantas outras mulheres. São mulheres como essas, que romperam o silêncio, que estão produzindo conhecimento e nos ajudando a enxergar o mundo de uma maneira totalmente nova, que nos faz acreditar em um amanhã melhor.